Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou o Gustavo Paulino e hoje eu quero começar de um lugar diferente. Eu vim caminhar aqui no parque porque eu percebi que eu estava meio cansado. Não cansado de trabalhar, mas cansado de carregar coisas demais ao mesmo tempo. Eu estou carregando uma teoria, um sistema, um software, uma empresa, um modelo econômico e uma pesquisa científica inteira. E uma ideia que não cabe completamente na cabeça das pessoas. E a pergunta óbvia seria: Gustavo, por que você ainda continua? Por que você ainda continua segurando essa sua ideia sozinho? E a resposta, ela é muito simples. Porque eu me revoltei. Eu me revoltei contra um problema que quase todo mundo aprendeu a aceitar. O sistema atual de gestão está fragmentado. Você compra um curso de vendas, depois você compra um curso de liderança, depois você aprende um curso sobre processos, depois você compra cultura, tráfego, produtividade, inteligência artificial e cada coisa resolve um pedaço da empresa, da organização. Mas o problema continua voltando em outro lugar. A empresa, ela vende mais, mas não consegue entregar, por exemplo, contrata mais, mas não consegue coordenar corretamente, ela cria processos, mas fica mais lenta, automatiza, mas começa a executar a coisa errada ainda mais rápido. Então, o problema, ele não desaparece, ele apenas muda de lugar. E é por isso que eu decidi construir não apenas uma solução, eu decidi perseguir qual era o problema estrutural que fazia tudo voltar como era antes, que fazia todos os problemas voltarem todas as vezes para a empresa. E presta atenção, porque essa diferença pode mudar a forma como você enxerga a sua própria empresa e a sua própria vida, né? Por exemplo, um problema comum é aquilo que aconteceu. As vendas caíram, o funcionário errou, o cliente cancelou, a entrega atrasou, sei lá. Você corrige e segue em frente, esse é um problema comum. Agora, um problema estrutural, ele é diferente. Um problema estrutural é a arquitetura que continua produzindo os mesmos problemas depois de você ter resolvido aquele problema. Sabe? É quando você troca a campanha, mas a empresa continua dependendo de campanhas para sobreviver, de marketing para sobreviver. É quando um problema estrutural de uma empresa, de uma vida, de uma organização, é quando você troca o funcionário, mas o próximo comete o mesmo erro. É quando você compra uma nova ferramenta, mas ninguém sabe quem deveria usar essa informação em específico. Ou é quando você trabalha mais, vende mais, contrata mais, mas continua sem entender porque tudo depende de você. E durante muitos anos da minha vida profissional, eu procurei respostas no mercado, paguei cursos, mentorias, consultorias de 20, 30 mil reais e apenas para entender as respostas que as pessoas diziam que as empresas precisavam, sabe? E muitas dessas respostas nos cursos em que eu fiz funcionavam. Uma campanha boa pode funcionar, um processo bem estipulado ele pode funcionar, uma boa liderança funciona. O erro meu seria dizer que todos esses cursos que eu paguei não entregam valor nenhum. Eles entregam, mas é uma entrega de valor local. E uma solução local, ela pode melhorar uma parte da empresa e continuar deixando a arquitetura inteira da empresa quebrada. E ainda existe um outro tipo de problema, que o mercado aprendeu a transformar quase tudo em uma relação
contínua. Você entra numa academia para fazer musculação, você tem que assumir um plano. Você contrata um software, tem que assumir a mensalidade e tudo mais. E você entra numa mentoria e logo aparece a próxima etapa, o próximo nível da elite daquela mentoria. E isso não significa que essas empresas que fazem isso são ruins. Eu não estou dizendo isso, porque receita recorrente é uma forma legítima de sustentar um negócio. Mas para quem está do outro lado, o efeito ele pode ser uma vida inteira pagando pela próxima correção local. Por exemplo, você trabalha mais para manter as soluções atuais, mas você perde tempo que precisaria para compreender o sistema inteiro. Ou seja, as soluções locais, elas não fazem você entender o sistema completo. A pessoa ela fica ocupada resolvendo as urgências da empresa e nunca consegue perguntar por que a arquitetura continua produzindo tantas urgências, sabe? Uma pessoa vende um serviço de tráfego e ela pode gerar vendas na empresa de outra pessoa, mas quem é que garante, me diga, quem é que garante que esse cliente vai conseguir entregar a demanda que você colocou na empresa dele? Quem garante que ele vai ter caixa para pagar o próximo mês de serviço? E não é obrigação dos prestadores de serviço, né, resolver o problema inteiro da empresa. Mas aí que está o detalhe. Alguém precisa enxergar a empresa como um todo. E esse é o problema. Hoje nós temos especialistas para quase todas as partes das organizações, mas ainda falta uma camada comum capaz de compreender e entender o todo organizacional. E agora, olha para a história humana. A humanidade sempre construiu sistemas quando a complexidade ficava grande demais para uma única pessoa resolver sozinho. Por exemplo, quando sociedades cresceram, a memória humana não conseguia mais controlar grãos, trabalho, tributos e obrigações. E aí o que nós fizemos? Nós criamos a escrita. Quando as fábricas cresceram, né, as milhares de tarefas elas precisavam funcionar juntas. O que nós fizemos? Criamos processos administrativos. Quando os sistemas precisavam perceber erro e corrigir o caminho, nós desenvolvemos o feedback sistêmico, a cibernética, e depois vieram os computadores. No começo, cada programa precisava lidar diretamente com o computador, com a máquina. O programa precisava lidar com memória, com processador, com arquivos, com usuários e permissões. Então, nesse momento, a complexidade computacional ficou grande demais. E o que aconteceu? Surgiu o sistema operacional. Hoje, eu estou aqui no parque, você abre o computador, clica em um aplicativo e começa a trabalhar. Mas você não precisa entender como o processador do computador distribui cada uma das operações. Você não precisa administrar manualmente cada pedaço da memória. Sabe? Você não precisa reconstruir a máquina cada vez que você instala um programa novo. Por quê? Porque existe uma camada intermediária, porque existe uma camada chamada sistema operacional que absorve essa complexidade. Veja depois, a internet criou os protocolos para redes diferentes conseguirem, né, conversar entre si. O ERP, né, ele integrou as operações, as transações empresariais, a nuvem transformou a infraestrutura em serviço, o Kubernetes passou a comparar o estado atual com o estado desejado e reconciliar a continuidade, sabe? E agora a inteligência artificial transformou linguagem e interface para criar planos, códigos, documentos e ações. Percebe o padrão?
toda vez que a complexidade ultrapassa a capacidade de cada pessoa, surge uma nova camada para absorver essa complexidade. Só que existe um domínio ainda que continua fragmentado, a própria organização humana. E você já está acostumado com um sistema operacional de computador, mas a sua empresa ela não possui um sistema operacional capaz de organizar diferentes modelos e toda essa complexidade de gestão da própria empresa. A sua empresa ela pode possuir CRM, ERP, ela pode possuir um gerenciador de projetos, planilhas, reuniões, sabe, processos, métodos de gestões contingenciais, sabe, pessoas tentando lidar com tudo isso na própria cabeça, mas nenhuma dessas partes garante sozinho que a interação original com a empresa continue sendo a mesma coisa depois de atravessar toda a cadeia da empresa, pessoas, setores, ferramentas, decisões. Então, é possível que uma empresa tenha muita atividade e pouca realização. É possível ter indicadores e não entender o que está acontecendo. E também é possível uma empresa ter processos organizados e executar o objeto errado. É possível que uma empresa cresça e perca exatamente aquilo que fez a empresa existir. E esse é o problema estrutural do século XXI. Muitos modelos de gestão eles foram criados para que você vê e pague em cursos hoje, foram criados em uma era com menos velocidade, em uma era com menos sistemas, com menos agentes interagindo entre si, produzindo decisões estruturais. Mas esses sistemas, esses modelos de gestões, eles não se tornaram inúteis, mas eles se tornaram insuficientes com a arquitetura geral de uma empresa. Porque antes de qualquer método, toda organização precisa realizar 3 coisas simples. Ela precisa ter uma direção muito clara, isso aqui não é trivial, tá? Presta atenção, ela precisa ter uma direção clara, uma coordenação e uma realização. Essa é a tríade ontológica da organização, a minha tese pública que eu defendo. Então, a empresa, ela precisa orientação, ela precisa sustentar e saber o que está sustentando ao longo do tempo. Ela precisa organizar pessoas, funções e recursos, ou seja, coordenar, e precisa de fato realizar uma coisa que aconteça no mundo real. Então, a complexidade organizacional, atualmente, ela cresceu além da capacidade dos modelos de gestão fragmentados conseguem absorver. E a inteligência artificial, ela vai acelerar tudo isso. A inteligência, ela vai ajudar a nós a executar muito mais rápido e a coordenar recursos, pessoas e processos ainda mais rápido. Ela vai gerar documentos, analisar dados, operar ferramentas e tomar milhares de pequenas decisões que seriam impossíveis com a mente humana. Mas quanto mais fácil fica executar, sabe? Quanto mais fácil com a inteligência artificial fica executar, mais perigoso fica executar a coisa errada. E a principal escassez da próxima era não será apenas capacidade de trabalho, será a qualidade da orientação daquela organização. Qual que é o objeto, qual que é a coisa que a organização precisa realizar, sabe? O que nós estamos tentando realizar? Quem possui a autoridade? Então, essas perguntas elas ressoam do tipo: como que a gente vai saber que a função aconteceu, se a complexidade organizada aumenta? E depois de todas essas mudanças que aconteceram durante a empresa,
o problema do cliente que entrou na empresa ainda continua sendo o mesmo observado, sabe? Continua sendo a mesma coisa ao longo de toda essa cadeia. Sabe, as empresas, elas aprenderam a absorver, né, a complexidade organizada, né, de uma maneira muito fragmentada. Então, as empresas atuais que não conseguirem absorver a complexidade organizada através de um eixo estrutural são as empresas que eu afirmo com mais 100% de certeza e convicção nos meus trabalhos. Elas vão ser engolidas pela complexidade organizada do século XXI. Não porque vão faltar ferramentas, mas elas porque as empresas terão ferramentas demais sem uma arquitetura capaz de governá-las, sem uma arquitetura capaz de governar todas essas ferramentas e toda essa complexidade organizada. E foi por isso que eu comecei a construir o Black Belt. O Black Belt OS é uma proposta de sistema operacional organizacional. Para você entender melhor, o objeto do Windows é a complexidade do computador. O objeto do Black Belt System, do Black Belt OS, é a complexidade da organização. Ou seja, como que eu organizo pessoas, funções, autoridades, sabe? Ações, artefatos, evidências e relações contínuas. Como? E o Black Belt, é o sistema operacional, é a superfície pela qual uma pessoa ela pode simplesmente sentar, dizer qual é o problema, entender o estado atual, identificar o gargalo organizacional, receber a próxima ação sem precisar dominar todos os modelos de gestão do mundo, sem precisar pagar milhares de reais em cursos que só resolvem coisas locais da empresa, sabe? Então, quando você usa um sistema operacional organizacional, a arquitetura de complexidade ela fica por baixo. Assim como você não precisa entender como todo computador funciona, como cada aplicativo funciona, você não precisa entender como cada modelo de gestão se acopla e se organiza na contingência do mundo organizacional. E a promessa do sistema, ela é muito simples. É simples. É da direção à realização sem perder a coisa no caminho. E eu não desisti dessa ideia porque o problema que ela tenta resolver atinge milhões, se não bilhões de pessoas, empresários presos na própria operação, funcionários executando sem entender o todo organizacional, empresas comprando ferramentas que não conversam entre si, organizações crescendo sem conseguir preservar a direção original que dava sentido organizado àquela empresa, sabe? E agora, sistemas de inteligência artificial vão receber poder, mas sem uma arquitetura organizacional mínima equivalente para absorver essa complexidade. E é aí que entra o Black Belt OS. Mas eu também não posso garantir e prometer que esse sistema ele vai atingir milhões, vai chegar em milhões de pessoas, porque a ideia ontológica ela já atinge milhões de pessoas, mas eu não posso prometer que o estúdio e o Black Belt OS que eu estou criando vai, de fato, chegar em milhões de pessoas, mas eu posso dizer que eu estou levando essa ideia como se essa ideia pudesse realmente chegar a milhões e bilhões de pessoas, porque ela já atravessou a avaliação científica internacional e hoje a minha tese ela está em uma das instâncias mais altas das ciências da gestão, em uma academia científica internacional, sabe? Então, o sistema que eu criei, o sistema capaz de absorver a complexidade do século XXI de forma organizada, ele já existe. O kernel desse sistema já existe. Os artefatos canônicos que garantem a integridade sistêmica, eles já existem nos meus trabalhos. E a The Black Belt Group, que é a responsável por arquitetar tudo isso, ela também já existe.
porque eu, como precursor, estou aqui orientando, coordenando e realizando todo santo dia a visão e a ideia que eu me prometi a defender. O que não existe ainda é uma arquitetura independente de mim, capaz de carregar toda essa complexidade sem depender da minha cabeça. E é por isso que às vezes parece para mim ser tão pesado carregar todas essas peças e me propor a resolver esse problema, sabe? Neste momento eu não estou apenas liderando uma empresa, eu estou externalizando a organização que eu precisei carregar primeiro dentro de mim, como uma ideia. Então, ser o precursor de uma nova ontologia, de um novo tipo de formas de pensar as organizações, não é apenas ter uma ideia antes de todo mundo, é sustentar essa ideia, o objeto, por tempo suficiente para que ela atravesse as dúvidas que você vai ter, os recursos, a crítica, sabe? A tecnologia, para que ela possa ser carregada e usada por outras pessoas. E talvez você também tenha carregado alguma coisa que ainda não encontrou uma organização capaz de sustentar. Então, presta atenção. Não confunda falta de reconhecimento com falta de realidade, porque eu me coloco nessa posição. Como precursor, eu me sinto às vezes meio sozinho de carregar uma ideia que pode ajudar milhões de pessoas sem ter um espaço ainda ocupado na mente das pessoas. Mas não confunda isso, falta de reconhecimento, com falta de realidade. Mas também não confunda a sua convicção com prova. Transforme a sua ideia em objeto, em alguma coisa, transforme essa ideia em trabalho, em evidência e permita que a realidade responda a essa sua ideia. E eu não tenho um veredito final sobre tudo isso, mas eu já tenho evidências suficientes para continuar a sustentar a ideia que eu me prometi não largar. E é por isso que eu ainda estou carregando essa ideia, porque alguém precisava olhar para o problema estrutural do século XXI e decidir não desviar o olhar. E eu fui essa pessoa, eu não fui um cara que tive uma ideia e simplesmente larguei ela no meio do caminho. Eu sustentei todas as fases de desenvolvimento da minha teoria, da tese pública, até chegar no sistema operacional. Agora, eu quero que você olhe para você, olhe para sua empresa, para sua vida, com uma outra pergunta. Qual é o problema que você já resolveu várias vezes, mas continua voltando? Talvez o problema não esteja apenas nas pessoas, nas ferramentas ou na estratégia. Talvez exista uma arquitetura produzindo o mesmo resultado, os mesmos problemas. E talvez o próximo passo talvez não seja comprar uma resposta de um curso. Talvez seja entender o que continua produzindo os mesmos problemas. Ou seja, entender a arquitetura, entender o todo. E, como é de costume nesse canal, eu coloco as minhas ideias na mesa, você pensa sobre as suas, você não é obrigado a concordar comigo, mas é proibido a sair desse vídeo sem pensar. Então, comenta aqui embaixo o que você achou dessa ideia, se inscreve no meu canal, porque toda quarta às 20 horas tem uma nova ideia estruturada. Eu sou o Gustavo Paulino e a gente se vê na próxima quarta às 20 horas.